Olá, hoje, quinta-feira, 24 de março, vamos aos destaques desta edição. O Legislativo Paulista discutiu a atuação do MEC no estado. Sessão solene presta homenagem ao Corpo de Bombeiros de São Paulo, a partir de agora no Jornal da Assembleia. Audiência pública no Legislativo Paulista discutiu a atuação do MEC no estado. Chico Greter procurou a filosofia para ter respostas aos questionamentos da vida. A filosofia como uma disciplina é de suma importância para uma base cultural dos alunos, né? Para a cidadania, para discussões éticas, acho que a disciplina é fundamental que ela seja da base comum, né, curricular nacional. O presidente da Associação de Professores de Filosofia e Filósofos do Estado de São Paulo, a APROFESP, é professor da rede pública há 32 anos. Ele veio à Assembleia Legislativa Paulista para participar da audiência pública que discute a atuação do MEC no Estado de São Paulo. É importante que esse debate seja público, né? Que as pessoas, que os professores, né? Todo mundo possa opinar, possa participar de fato, né? Para que o currículo nacional seja alguma coisa realmente que responda às necessidades do país e das comunidades e da educação, como um todo é isso. Além de discutir a atuação do MEC e da grade curricular, os profissionais de educação trouxeram sugestões que serão encaminhadas ao Ministério da Educação e Cultura. A audiência pública foi oferecida pelo deputado Carlos Gianazzi do PSOL. A base nacional tem que ser construída coletivamente por toda a sociedade, porque ela atende também a interesses ideológicos, políticos, ela tem a ver com a luta de classes. Através da base nacional comum que nós vamos construir uma visão de homem, uma visão de mulher, um modelo de sociedade que nós queremos implantar no Brasil. Então, é um assunto muito sério. E o governo federal estipulou um prazo curto de debate, né, que vai só até agora junho. Então nós queremos mais prazo, nós queremos aprofundar o debate em torno da construção do currículo escolar da base nacional comum, como determina a LDB e a Constituição Federal. Vamos agora à previsão do tempo para amanhã, sexta-feira. São Paulo, faz sol entre nuvens, possibilidade de chuvas na parte da tarde. A máxima chega aos 26 graus. Em Campinas, tempo encoberto, com possibilidade também de chuva durante toda a sexta-feira. A máxima deve chegar aos 28 graus. São José dos Campos, dia com nebulosidade, máxima de 29 graus. Sorocaba, a sexta-feira será com sol entre nuvens, possibilidade de chuva no fim da tarde. A temperatura alcança os 29 graus. Em Ribeirão Preto, o dia será nublado e faz calor. Os termômetros deverão marcar até 30 graus. A sessão solene presta homenagem ao Corpo de Bombeiros de São Paulo. Você vai ver em instantes. Sessão solene no Legislativo Paulista presta homenagem ao Corpo de Bombeiros de São Paulo. A instituição está completando 136 anos de existência e atua nos 645 municípios paulistas. Tudo começou aqui na Assembleia Legislativa. Em 10 de março de 1880, foi aprovado um projeto de lei de autoria do então deputado Ferreira Braga, que previa a criação de uma seção de bombeiros composta por 20 homens. Hoje, são 9.000 integrantes em todo o estado, entre homens e mulheres. A gente salva, em média, uma vida a cada 2 minutos. Então, imagine quantas vidas não foram salvas nesses 136 anos de existência, né? Os bombeiros são os profissionais com maior credibilidade entre a população. Mas os desafios existem, reconheceu o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, que saudou a corporação na abertura da solenidade. O Corpo de Bombeiros é uma espécie de símbolo da nação brasileira e aqui especialmente em São Paulo. Os bombeiros são considerados heróis, é uma unanimidade, né? Sempre toda instituição é polêmica, mas o Corpo de Bombeiros em especial conta com o aplauso aí de 100% da população. Nós estamos falando aqui de uma polícia militar que foi fundada em 1831 e o Corpo de Bombeiros agora tendo 136 anos, você veja que mais de um século prestando serviço à sociedade é motivo mais do que justo de fazer essa homenagem. A sessão solene incluiu a entrega de láureas de mérito pessoal, uma medalha-prêmio aos bombeiros. Os distintivos, com o escudo da PM ao centro, foram entregues pelos deputados Coronel Telhada, do PSDB,
Coronel Camilo, do PSD, e delegado Olim, do PP. Esses dão a sua vida pela sociedade. Então, toda vez que a população precisa, eles são os primeiros a chegar, o primeiro a ajudar. É a polícia do lado da Assembleia, a Assembleia é do povo, e a polícia é do povo. E os bombeiros, mais do que nunca, que são do povo. Até um gatinho, se estiver numa árvore, é o bombeiro que vai e sobe para tirar. Então, nada melhor que essa corporação, a gente está aqui para prestigiar, merece todas as palmas que possam ser dadas para esses heróis. A homenagem aos 136 anos do Corpo de Bombeiros foi iniciativa do deputado Estevão Galvão, do Democratas. Para mim, é muito mais que uma honra, é um privilégio muito grande, que eu tenho convicção que eu estou fazendo, que eu estou apenas fazendo um reconhecimento, é um pequeno reconhecimento pelo que representa o Corpo de Bombeiros aqui no nosso estado. Eu sempre digo que eu tenho muito respeito pela verdade e pela vida. O Corpo de Bombeiro, ele cuida da vida, ele cuida da saúde, ele cuida dos momentos difíceis da nossa sociedade civil, da nossa população, da nossa comunidade, da família. A 18ª legislatura do Parlamento Paulista completa seu primeiro aniversário. Entre os destaques da atuação de nossos 94 deputados estaduais estão a aprovação de leis, a participação em atividades no Congresso Nacional e também o intercâmbio com comitivas estrangeiras. Compõe a mesa diretora da Assembleia Legislativa de São Paulo os deputados Fernando Capês, do PSDB, eleito presidente, Enio Tato, do PT, primeiro secretário, Edmir Chedi, do Democratas, segundo secretário, Adilson Rossi, do PSB, terceiro secretário, e Padre Afonso Lobato, do PV, quarto secretário. Exerce a primeira vice-presidência a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. A segunda vice é Ana Alice Fernandes, também do PSDB. O deputado Jorgiato, do PMDB, é o terceiro vice-presidente. E Antônio Salim Curiati, do PP, o quarto vice. Destacam-se entre as dezenas de normas aprovadas a Lei dos Estádios, que trata da segurança dos torcedores de futebol. O projeto de lei da criação da Promotoria de Justiça de Combate à Violência Doméstica, o PL que institui rapidez na realização de leilão público de veículos apreendidos e o que destina à SPPrev os recursos da participação do Estado na exploração de petróleo e gás natural. Parlamentares de vários partidos da Casa, acompanhados pelo presidente Fernando Capês, foram a Brasília lutar pela alteração do Pacto Federativo Definitivo na Constituição de 1988. Eles participaram das discussões sobre o fortalecimento da competência dos estados que reivindicam maior autonomia legislativa e uma divisão mais justa dos tributos arrecadados. Os integrantes da mesa diretora recepcionaram aqui no Palácio 9 de Julho integrantes de câmaras de comércio das Américas, África e Ásia e representantes de consulados e universidades europeias. Conhecida como a Casa do Povo, a Assembleia Legislativa abriga em seu prédio parte do acervo dos museus do Estado. Está sempre aberto ao público e libera gratuitamente seu estacionamento à população nos finais de semana e feriados. Mais previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, tempo nublado. Possibilidade de chuva durante todo o período. A máxima chega aos 28 graus. São José do Rio Preto, a sexta-feira, será de tempo encoberto. Faz calor, a máxima prevista é de 30 graus. Mogi das Cruzes, o dia será nublado. Faz calor, hein? A temperatura deve chegar aos 29 graus. Piracicaba, sexta-feira com tempo encoberto. Os termômetros devem bater aí os 29 graus. Ato solene marca o dia estadual do DJ na Assembleia Legislativa. Você vai ver em instantes. Ato solene marca o Dia Estadual do DJ na Assembleia Legislativa. A cerimônia foi proposta pela deputada Ana do Carmo, do PT. Participar de festa é sempre bom. E se tiver DJ... Uma festa com DJ, ela ganha inúmeras possibilidades de ela ter sucesso. Onde as pessoas conseguem se divertir, tipo, se desprender dos seus problemas diários, né? E a música te leva a lugares desconhecidos, né?
Desde o ano passado, o Dia Internacional do DJ também foi reconhecido em âmbito estadual no estado de São Paulo por força de lei. A iniciativa é da deputada Ana do Carmo, do PT. A gente precisa de dar uma pressionada para que o Congresso aprove a regulamentação, né, dos DJs no Brasil, né, porque na verdade não é só o estado de São Paulo, é o Brasil. Todos os estados, os DJs de alguns anos para cá, tem muito mais força, muito mais pessoas envolvidas. Então, assim, é uma categoria que precisa de ser valorizada e nós vamos lutar para que isso aconteça. Toda luta ela tem que ter um começo e agora é o começo do nosso conhecimento do trabalho dos DJs e da nossa luta em defesa desses trabalhadores e trabalhadoras. Eles são cerca de 30 mil no estado de São Paulo. Apesar de haver até celebridade neste meio, a profissão sequer é regulamentada. E esta é uma das lutas do sindicato da categoria. A nossa grande luta é conquistarmos a regulamentação da nossa profissão, podermos separar o joio do trigo, o verdadeiro profissional DJ daqueles que não são profissionais e entram no nosso mercado de trabalho, reduzindo drasticamente os nossos salários, e são pessoas que não vão permanecer no mercado tirando o emprego dos profissionais. Então a nossa questão agora, a nossa grande questão, grande luta é a regulamentação dessa profissão. A solenidade homenageou personalidades do setor, como o empresário Iraí Campos e o Grandmaster Ney, um dos mais experientes DJs do Brasil. Sem esquecer a nova geração, representada por jovens como o Diego. O DJ ele tem que ter, além das técnicas, o conhecimento principal, que é a educação, o conhecimento das suas influências. Eu costumo usar uma frase muito interessante até, que para você construir o seu futuro profissionalmente, você tem que conhecer o seu passado, fazer o presente e depois construir o seu futuro. Então, acho que a principal base de um DJ é o estudo. Se ele não estuda, ele pode até se tornar um bom profissional pela sua técnica, mas pode não se tornar um bom profissional pelo seu conhecimento adquirido através das histórias, de suas referências. Eu prezo muito por isso, não só por mim, mas sim pela minha geração, inclusive, que necessita muito do sindicato e necessita muito também dos conhecimentos que deveriam ser passados em sala de aula, até mesmo para o conhecimento cultural musical. Motociclistas de São Paulo recebem homenagem durante uma sessão solene aqui na Assembleia. Máquinas poderosas, cuidadas com muito mimo, estacionadas na Assembleia Legislativa e expostas como joias no hall monumental. Não entraram no plenário, mas os apaixonados por elas, sim. E os motociclistas homenageados nesta sessão solene contaram por que se sentem assim. Dizem que Deus inventou a mulher, tirou de nós. Foi a melhor coisa que ele fez. E depois veio a moto. Só que aí foi nós que fizemos, ele não precisou, ele só deu a ideia. Entendeu? Que paixão é essa? Motos são irresistíveis, mas também são muito necessárias. Num trânsito como o de São Paulo, quando tudo fica completamente parado, é só sobre duas rodas que o salvamento consegue chegar. Isso que é bom, é a união, polícia, a população daqui da Assembleia Legislativa, que isso aqui é uma casa do povo, e junto com essas que eu chamo de tribos, que tem todas as tribos aqui, que eles andam, eles fazem, eles gostam, se curtem, e isso é uma amizade, isso é uma coisa que ninguém tira. E o dia do motociclista que tem que ser respeitado, que os motoristas têm que saber que o motociclista é um ser humano que está em cima da moto. A homenagem foi iniciativa do deputado Coronel Telhada, do PSDB. É que 11 de março é o Dia Estadual do Motociclista, graças a uma lei de 1987. Faz parte da vida da cidade, do estado de São Paulo. São mais de 4 milhões de motociclistas. Eu sou motociclista há muitos anos e nós sabemos que em todos os setores, todos os serviços e instituições do estado, nós temos a presença forte da motocicleta. Na Polícia Militar, nas assessorias, enfim, todos os setores. E também um dos segmentos que talvez o pessoal não conheça são os motoclubes. Os motoclubes fazem um serviço assistencial muito legal. O pessoal está acostumado a ver filme de gangue americana, aquela loucura, então você às vezes vê o cara barbado, o cara com umas roupas, você fica com medo. Oh, esse cara, não, ao contrário, são pessoas de uma honra, de um trabalho social incrível, trabalham com crianças, trabalham com coleta de alimentos.
Então eles fazem um trabalho muito legal, um trabalho assim de primeira qualidade, que não é conhecido. Então nossa intenção aqui, trazendo esses motoclubes para a Assembleia, é poder representá-los, poder trazer a palavra deles para todo o estado de São Paulo. Estamos montando também a frente parlamentar em defesa dos motociclistas. E nós vamos pegar essa bandeira firme aqui, não só por ser motociclista, mas por conhecer essa classe e querer representá-los da melhor maneira possível. Previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, em mais cidades do interior do estado. Em Franca, tempo encoberto. Chuva no fim da tarde, a máxima chega a 28 graus. Bauru, sexta-feira de tempo nublado, faz calor, também possibilidade de chuva. Temperatura máxima chega aos 30 graus. Limeira, tempo encoberto com muitas nuvens, possibilidade de chuva. A máxima é de 29 graus. Marília, a sexta-feira será de tempo encoberto. A máxima chega aos 30 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.